Meu nome é Sofia Arfield, 32 anos recém-completados. E ali estava eu, revirando um container de lixo nos fundos de uma mansão abandonada, quando uma mulher impecavelmente vestida em um terno de grife surgiu do nada. Parou a poucos passos com uma elegância que contrastava com meu estado lastimável, e perguntou: "Você é Sofia Arfield?" Fiquei paralisada, os dedos apertando uma perna quebrada de uma cadeira antiga, as mãos sujas de sujeira, enquanto as palavras cruéis do meu ex-marido, ditas 3 meses antes, ecoavam na minha cabeça: "Ninguém vai querer uma mulher sem um tostão, sem teto como você." Na época eu tinha rido, mas agora, afundada até os joelhos em móveis descartados, quase conseguia ouvi-lo novamente, zombando de mim por garimpar tesouros ao amanhecer. Ergui-me do container, tentando limpar o que pudesse das minhas calças jeans surradas. "Sou eu", respondi, secamente. "Se você veio cobrar alguma coisa, tudo que tenho para oferecer é essa perna de cadeira." Um leve sorriso curvou seus lábios. "Sou Victoria Shen, advogada responsável pelo espólio de Theodore Arfield." Meu peito se apertou. Tio Theodore, o homem que me acolheu depois que meus pais faleceram, que alimentou minha paixão pela arquitetura, mas que virou as costas quando, 10 anos atrás, escolhi o amor em vez da carreira. Sua voz continuou firme. "Seu tio-avô faleceu há 6 semanas. Ele deixou você como única herdeira de todo o seu patrimônio." O mundo parou. Se você está assistindo a isso agora, me diga de onde está e aperte aquele botão de curtir e inscrever-se se já esteve no fundo do poço, prestes a receber algo que parece um milagre. Porque você vai querer saber como essa história se desenrola. Apenas 3 meses antes, eu ainda fazia parte da classe média confortável. Tinha um marido, uma casa e um diploma de arquitetura guardado na gaveta. Richard, meu ex, insistia que eu não precisava trabalhar. "Eu ganho o suficiente para nós dois", dizia ele. Não por generosidade, mas por controle. Quando descobri seu caso com a secretária, tudo desmoronou da noite para o dia. O divórcio foi uma batalha suja. Ele tinha os melhores advogados que o dinheiro podia comprar. Eu tinha a defensoria pública e o desespero. Ele ficou com a casa, os carros e as economias. Eu saí com uma mala e a amarga certeza de que o acordo pré-nupcial me deixará com nada. Suas últimas palavras ainda doíam: "Boa sorte para encontrar alguém que queira sobras quebradas." Desde então, sobrevivi catando móveis abandonados, restaurando-os em um depósito alugado e vendendo o que conseguia pela internet. Não era glamuroso, mas era a minha forma de resistir, de manter um resto de dignidade. Vitória fez um gesto em direção a uma Mercedes preta impecável. "Talvez possamos continuar essa conversa em um lugar mais apropriado." Olhei meu reflexo sujo na janela do carro. "Não estou exatamente vestida para isso." "Você é herdeira de uma fortuna de 50 milhões de dólares, respondeu ela com uma certeza tranquila. "O carro sobrevive a um pouco de poeira." 50 milhões? As palavras pairaram no ar como um segundo batimento cardíaco. O número mal fez sentido enquanto eu a seguia, atordoada e em silêncio. Dentro do carro, Vitória me entregou uma pasta enquanto a cidade passava em um borrão pela janela. "Seu tio deixou para você sua residência em Manhattan, sua coleção de Ferraris, um portfólio de imóveis que geram renda e a maioria das ações da Arfield Arquitetura. A empresa está avaliada em cerca de 47 milhões. Meus olhos se fixaram nas fotos dentro da pasta. A mesma casa geminada que eu tinha admirado anos antes na Architectural Digest. A propriedade Arfield, a obra-prima do meu tio. 5 andares de charme vitoriano entrelaçado com um design moderno e impecável. "Deve haver algum engano", murmurei. "Ele me cortou da vida dele há uma década." A voz de Vitória amoleceu. "Ele nunca alterou seu testamento, Sr. Arfield. Você sempre foi sua única herdeira. Mas há uma condição." "Claro que há", suspirei. "Qual é?" "Você precisa assumir o cargo de CEO da Arfield Arquitetura em 30 dias e mantê-lo por pelo menos 1 ano. Se recusar ou não cumprir, toda a herança será revertida para o Instituto Americano de Arquitetos." Uma risada vazia escapou de mim. Nunca atuei um único dia como arquiteta. Me formei aos 21, casei aos 22. Meu marido achava que meu diploma era apenas um passatempo fofo. O olhar de Vitória encontrou o meu. "Seu tio acreditava que você acabaria voltando para o seu caminho. Essa foi a maneira dele de garantir isso." O carro parou em frente a um hotel boutique. "Você passará a noite aqui", continuou ela. "Amanhã voamos para Nova York para conhecer o conselho. Você tem 29 dias para decidir." Olhei para a pasta, cheia de fotos da vida que um dia sonhei, do caminho que troquei por um casamento que me deixou sem nada. A vida que meu tio Theodore queria para mim. "Eu aceito", falei baixinho.
Excelente, respondeu Vitória com um pequeno sorriso. Partimos às 8. Leve pouco. Tudo de que precisará será providenciado. Lancei um olhar para a sacola de lixo no porta-malas, com os restos da minha existência. Confie em mim, murmurei. Viajar leve não será problema. O quarto do hotel parecia irreal, um luxo que eu não via há meses. Enquanto esfregava os últimos vestígios de sujeira debaixo das unhas, meu reflexo me encarava. Bochechas afundadas, olhos cansados, cabelo embaraçado. Era o que restava depois de amar Richard. Minha mente voltou ao passado, quando eu tinha 21 anos, no último ano da faculdade de arquitetura. Ele tinha 32, seguro, carismático, já estabelecido. Conhecemo-nos na minha exposição na galeria, onde meu projeto de centro comunitário sustentável ganhou o primeiro lugar. O orgulho do meu tio naquela noite era inconfundível. Você vai mudar o mundo, ele me dissera uma vez com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. No próximo ano, você virá trabalhar comigo na empresa. Juntos faremos história. Richard ouvirá aquela conversa. Depois se aproximou charmoso e confiante, elogiando meus projetos e me convidando para jantar. 6 meses depois, estávamos noivos. 2 meses depois, casados. Meu tio se recusou a ir ao casamento. Você está cometendo um erro terrível, alertou pelo telefone. Esse homem não quer uma parceira. Quer um enfeite. Você está construindo uma gaiola dourada para si mesma. Eu estava indignada, ingênua e perdidamente apaixonada. Você está com inveja. Estou escolhendo minha própria vida, retruquei. Não, ele respondeu, quieto. Estou arrasado porque você está abandonando o futuro pelo qual lutou. Mas você é adulta. A escolha de arruiná-lo é sua. Depois disso, silêncio. Nenhum telefonema retornado, nenhuma resposta aos meus cartões de Natal. Nem mesmo no seu 80º aniversário ele quis me falar, principalmente quando mais precisei. Desde o início, o controle de Richard se infiltrou devagar. Primeiro, sugeriu que eu tirasse um tempo antes de procurar emprego. Depois, questionou por que eu me submeteria ao exame para a licença. Você não precisa desse tipo de estresse, dizia. Quando comecei a fazer pequenos projetos freelance, adições para amigos, ele convenientemente marcava viagens repentinas, me deixando correndo até que desistisse de vez. Minha rebelião silenciosa eram as madrugadas de estudo, cursos online, revistas de arquitetura, palestras gravadas enquanto ele não estava. Enchia caderno após caderno com esboços de construções que nunca sairiam do papel, visões destinadas a permanecer apenas em tinta e imaginação, até o dia em que ele as encontrou. Que fofo, ele começou a dizer, antes que a expressão mudasse. Porque isso significa que você está prestes a ver o que acontece quando uma mulher decide parar de se encolher. O carro deslizou pela cidade como uma lâmina, cortando o ar denso de expectativas que já pesavam sobre meus ombros antes mesmo de eu pisar na sala de reuniões. Vitória, ao meu lado, ajustava os óculos com uma precisão cirúrgica. Cada movimento dela era calculado, como se estivesse reorganizando peças em um tabuleiro onde eu era rainha recém-corada. E rainhas não pedem permissão para ocupar o trono. Eles vão tentar intimidá-lo com números, ela disse, sem tirar os olhos do tablet. Deixe-os. Você tem algo que nenhum deles possui. O sangue de Theodore nas veias e a assinatura dele em cada projeto que essa empresa já tocou. Eles podem ter MBAs e conexões, mas você? Você tem herança. A porta do elevador se abriu direto para o 30º andar, onde o logotipo da Arte Fiel de Arquitetura brilhava em ouro sobre mármore negro. O espaço era uma declaração silenciosa de poder, linhas limpas, materiais que respiravam luxo sem gritar, luz natural filtrando-se como se o próprio edifício soubesse que estava abrigando algo histórico, ou um massacre profissional. A secretária na recepção levantou os olhos e por um segundo, sua máscara de eficiência vacilou. Não por mim, mas pelo que eu representava, a filha pródiga que ninguém esperava ver voltar, muito menos para reclamar o que era seu por direito. A sala de reuniões está preparada, senhorita Arfield, ela disse, a voz um pouco mais aguda do que o normal. O café da manhã também. O senhor Sterling pediu que lhe disséssemos que ele está ansioso para ouvi-la. Jacob já estava lá dentro, de pé junto à janela, as mãos nos bolsos enquanto observava a cidade como se fosse um mapa de batalha. Os outros membros do conselho estavam sentados, alguns folheando pastas com uma indiferença estudada, outros trocando olhares que não precisavam de palavras para transmitir. Quem ela pensa que é? Até que me viram. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a lâmina de um estilete. Um homem de cabelo grisalho, Walter Sanfin, diretor financeiro, segundo as anotações de Vitória, segurou a caneta com força demais, como se estivesse considerando usá-la como arma.
Uma mulher com um terninho Chanel cruzou os braços, os lábios pintados de vermelho formando uma linha severa. Judith Langley. Chefe de relações públicas. Adorava meu tio. Odeia surpresas. Jacob se virou, e pela primeira vez, notei a cicatriz quase imperceptível acima de sua sobrancelha esquerda. Um homem que não tem medo de brigar. Seu sorriso foi mínimo, quase imperceptível, mas seus olhos, brilhavam com algo que não era bem-vindo. Era reconhecimento. Sofia, ele disse, gesticulando para a cadeira à cabeça da mesa. Seu lugar. Não esperei por convite. Caminhei até lá, arrastando saltos no chão de carvalho como se estivesse marcando território. Cada passo era um eco do que meu tio costumava dizer: arquitetura não é sobre ocupar espaço, é sobre comandá-lo. Quando me sentei, a mesa inteira parece ter se inclinado na minha direção. Senhores, comecei, sem abrir a pasta que Margarete havia preparado para mim. Vamos poupar tempo. Eu não estou aqui para ser a herdeira simbólica que assina papéis e sorri para fotos. Estou aqui porque Theodor Arfield construiu este império com a crença de que os edifícios devem servir às pessoas, não aos egos. E pelo que vi nos últimos 10 minutos, vocês esqueceram disso. Judith abriu a boca, mas fechei antes que ela pudesse soltar sua primeira farpa. A Arfield Architecture não é um fundo de investimento com uma fachada bonita. É um legado. E legados não se diluem em reuniões de conselho onde o maior talento de vocês parece ser desmantelar o que não entenderam como construir. Walter empalideceu. Um homem ao lado dele, Mark Sanfin, diretor de operações, engoliu em seco. Jacob não piscou. E qual é a sua proposta, Sofia? Ele perguntou a voz suave, mas com uma aresta afiada. Se não é para vender, o que é? Sorri. Não o sorriso educado de uma anfitriã, mas o sorriso de quem finalmente tem as cartas certas na mão. Vamos reconstruir, literalmente. Começando pelo projeto que meu tio deixou inacabado, aquele que vocês arquivaram como inviável há 2 anos. O centro comunitário em Brooklyn. Aquele com energia solar integrada, jardins verticais e espaços que realmente servem à comunidade, não apenas aos acionistas. O silêncio foi tão abrupto que dá para ouvir o zumbido das luzes. Você não pode estar falando sério, Judith cuspiu. Aquele projeto é um poço de dinheiro. Theodor o adiou por um motivo. Não, corrigi recostando-me na cadeira. Ele o adiou porque estava esperando a pessoa certa para liderá-lo. Seus olhares eram facas, mas eu já tinha sido esfaqueada por mestres. Richard me ensinou que dor é temporária. Poder é eterno. E essa pessoa, continuei, abrindo finalmente a pasta e deslizando um esboço sobre a mesa, sou eu. Margarete me implorou para não interferir. Ela precisa aprender sozinha, ela dizia. Como se eu não soubesse que algumas lições deixam cicatrizes demais. Mas eu nunca parei de vigiar. Cada projeto que você abandonou, cada ideia que enterrou por medo de ser chamada de demasiado, eu guardei. Porque eu conhecia a Sofia que desenhava cidades inteiras nas margens dos cadernos do colégio. A que discutia com professores sobre a ética do concreto armado aos 15 anos. A que uma vez olhou nos meus olhos e disse, um dia, vou construir algo que faça as pessoas sentirem que o mundo ainda tem magia. E então você sumiu. Não de verdade, claro. Você apenas parou de existir para você. Virou a sombra de um homem que colecionava troféus, incluindo você. E eu, idiota orgulhoso, esperei que você se lembrasse de quem era. Até que a notícia do divórcio chegou e com ela, a foto que quase me quebrou. Você saindo de um tribunal, os ombros curvados como se carregasse o peso de cada palavra que ele usou para te diminuir. Foi quando comecei a preparar isto. A pasta que está em suas mãos não é só papel. É uma declaração de guerra. Contra eles, contra o tempo perdido, contra a versão de você que acreditou ser pequena. Dentro dela, você vai encontrar os contratos revisados, cláusulas que eu mesmo redigi para blindar sua autoridade. Carmichael pode bufar, mas legalmente ele não tem como te parar. 2. Os projetos que você esqueceu, aqueles que desenhou às 3 da manhã, quando achava que ninguém estava olhando. Eu os digitalizei. Todos. 3. Uma lista de nomes, arquitetos, engenheiros, clientes que ele afastou porque você não estava pronta. Estão esperando seu sinal. 4. E isto. Ele deslizou um cartão de visita sobre a mesa, gasta nas bordas. Helena Vasquez, diretora de aquisições, Greenville Developments. No verso, uma anotação à mão, quando ela estiver pronta. Só ela. Greenville é a maior incorporadora de projetos sustentáveis da Costa Leste, Jacob explicou, anos depois, quando eu lhe mostrei o cartão. Theodor os cortejou por uma década. Eles só trabalham com visões, não com currículos. E por que ele nunca me falou disso?
Porque Jacob hesitou como se escolhesse as palavras com cuidado. Ele queria que você tomasse o lugar, não que ele fosse entregue. Theodore acreditava que o poder que você não conquista, você não merece. Fechei os dedos em torno do cartão. O papel era grosso, quase áspero, como a voz do meu tio quando ele estava realmente sério. A magia não se pede, Sofia. Ela se rouba. E foi então que entendi, ele não estava me dando um legado. Estava me devolvendo minhas próprias armas. O peso do marcador ainda quente entre os dedos, olhei para o rastro de tinta que havia deixado no quadro branco. Não eram apenas linhas. Eram cicatrizes, promessas, a prova de que algumas coisas só nascem quando você é forçado a improvisar. Alguém mexeu nos meus arquivos, disse, mais para mim mesma do que para Jacob. Não era uma pergunta. Era o som de uma peça finalmente encaixando no lugar. Ele cruzou os braços, o rosto uma máscara de calma profissional, mas seus olhos, queimavam com a mesma fúria que eu sentia ferver sob a pele. Carmichael, confirmou baixo. Vi ele saindo do seu escritório ontem à noite. Disse que estava procurando referências de projeto. Como se você deixasse algo tão crítico jogado por aí. Uma risada seca escapou dos meus lábios. Claro, porque homens como Richard e como Carmichael sempre subestimavam o que não podiam controlar. Achavam que talento era algo que se roubava, não algo que se ganhava com as próprias mãos sujas de grafite e noites sem dormir. Ele queria me ver fracassar, falei passando os dedos sobre o quadro, onde a tinta ainda brilhava úmida. Quis me reduzir a uma herdeira trêmula, dependente de slides bonitinhos. Mas esqueceu uma coisa. Jacob arqueou uma sobrancelha, que eu já fracassei antes. E foi justamente isso que me ensinou a não precisar de nada além da minha própria voz. O silêncio entre nós era carregado, quase físico. Então, ele sorriu, não aquele sorriso educado de reuniões, mas algo afiado, quase predatório. Theodore costumava dizer que os melhores arquitetos não constroem paredes. Constroem armadilhas. Dei um passo para trás, admirando o caos organizado no quadro. Não era perfeito. Era melhor que isso. Era real. Então vamos dar a Carmichael exatamente o que ele merece, respondi, já traçando mentalmente o próximo movimento. Uma lição sobre fundações. Porque quando você tenta derrubar alguém que já aprendeu a cair de pé, fiz uma pausa, saboreando as palavras, você acaba construindo o alicerce da própria ruína. Jacob riu, um som raro e genuíno. Você é mais Arfield do que ele jamais foi. E era verdade. Não pelo sobrenome, mas pela ferocidade com que eu agora entendia o legado que Theodore havia me deixado. O direito de ser implacável. Mande chamá-lo, ordenei, enquanto apanhava meu telefone. E prepara os contratos de rescisão. Hoje mesmo. Porque algumas estruturas não eram feitas para serem reformadas. Eram feitas para desabar. O ar que respirava. E eu não tinha visto. Não tinha sentido. Porque quando você está afogando, não percebe as mãos que tentam puxá-lo para a superfície, só enxerga a escuridão que o cerca. Margaret estendeu a mão, mas não para pegar o diário. Seus dedos enrugados pelo tempo pousaram sobre os meus, apertando com uma força que contradizia sua aparência frágil. Ele amou você mais do que você jamais soube odiar a si mesma. Sua voz era baixa, áspera de emoção contida. E isso, minha querida, é a única coisa que Richard nunca conseguiu tirar de você. O peso daquelas palavras foi como um golpe no peito. Porque ela estava certa. Theodore havia me amado com uma obstinação que desafiava a lógica, enquanto eu me deixara convencer de que não merecia nada além das migalhas que Richard jogava aos meus pés. Ele sabia, sussurrei, passando os dedos sobre as páginas como se pudesse tocar o passado. Sabia que eu voltaria. Não só voltaria, Margaret corrigiu com um sorriso triste. Sabia que você reconstruiria. Que era só uma questão de tempo até você lembrar quem realmente era. Fechei o diário com um estalo seco. A dor ainda estava lá latejante, mas agora misturada a algo mais forte. Uma raiva fria precisa direcionada não a Theodore ou a Jacob ou ao destino, mas a mim mesma. Por ter demorado tanto. Por ter deixado que me convencessem de que minha voz não merecia ser ouvida. E se eu não tivesse voltado? Perguntei, embora já conhecesse a resposta. Margaret não hesitou. Ele teria deixado o estúdio vazio, com as janelas abertas, a mesa limpa, e uma única planta no vaso, aquela orquídea que você tanto amava. Porque Theodore Artfield não construía prisões. Construía portas. E você, Sofia, sempre foi a única com a chave. O silêncio que se seguiu foi carregado. Do lado de fora, a cidade pulsava, indiferente às revoluções pessoais que aconteciam dentro daquele escritório. Mas eu não era mais a mesma pessoa que entrará ali algumas horas antes.
Preciso fazer uma ligação, disse, levantando-me com uma determinação que não sentia há anos. Vitória atendeu no primeiro toque. Os papéis do divórcio ordenei sem preâmbulos. Quero que sejam finalizados até o fim da semana. Sem concessões. Sem negociações. E quando o Richard assinar, quero que ele saiba que foi eu quem ditou os termos. Uma pausa. Então, a voz seca da advogada. Considerado. Mas há um detalhe, Sofia. Ele está exigindo uma audiência. Diz que você não tem condições emocionais de liderar a empresa. Sorri. Não um sorriso gentil. Um sorriso que prometia tempestade. Ótimo. Então ele vai aprender, bem na minha frente, o que acontece quando se subestima o Marfield. Desliguei. Margaret observava-me com olhos brilhantes. Você vai precisar de algo para usar. Ela comentou, indicando meu guarda-roupa. Algo que diga rainha não sobrevivente. Abri as portas do armário e empurrei as roupas que Richard havia escolhido para mim, os ternos cinzentos, as blusas de gola alta, os vestidos que esconderiam mais do que revelariam. No fundo, pendurado em um cabide de madeira escura, estava o que procurava, um taier azul marinho, impecavelmente cortado, com linhas tão nítidas que pareciam desenhadas por uma lâmina. O mesmo que usará aos 22 anos, quando apresentará meu primeiro projeto solo para o conselho. O mesmo que Theodore me dera de presente com um bilhete, para quando você decidir conquistar o mundo. E você vai. Ash disse, passando os dedos pelo tecido. Este serve. Porque algumas batalhas não são ganhas com palavras. São ganhas com armadura. E você, ele murmurou, aproximando-se até que o calor do seu corpo cortasse o ar frio entre nós, está radiante. Não era um elogio vazio. Era a constatação de alguém que tinha visto cada camada minha se reconstruir, tijolo por tijolo, depois do incêndio. Jacob conhecia o peso das minhas cicatrizes melhor do que eu mesma, porque enquanto eu ainda tentava esconder as rachaduras, ele as via como parte do projeto. A Emma falei, aceitando a taça de vinho que me ofereceu. Hoje me chamou de mentora. A palavra soou estranha nos meus lábios, como um título que ainda não merecia. Ela não sabe que estou improvisando o tempo todo. Todos estão, Jacob respondeu, os dedos roçando os meus sem pressa, sem demanda. A diferença é que você faz parecer intencional. O som da risada de Melissa ecoou pelo salão, alta demais, quebrando o momento. Mas seus olhos permaneceram nos meus, sérios, como se estivéssemos sozinhos em meio ao burburinho. Sofia, disse ele, baixo, como se testasse o som do meu nome naqueles segundos suspensos. Eu não aguento mais fingir que isso aqui, gesticulou entre nós. É só profissional. O coração bateu tão forte que quase abafou o ruído da festa. Porque eu também não aguentava. Porque cada olhar trocado nos corredores, cada risada contida nas reuniões, cada vez que ele ajustava minha lapiseira na prancheta como desculpa para tocar minha mão, era um incêndio lento consumindo a última desculpa que me restava. Então não finja, respondi. E quando seus lábios encontraram os meus, não foi um beijo de festa de empresa. Foi o selo de um pacto que já existia há meses, nós construímos isso juntos. Não havia pressa nem promessas vazias, apenas a certeza de que pela primeira vez eu não estava sozinha no tabuleiro. Alguém assobiou ao longe. Jacob se afastou o suficiente para sorrir contra a minha boca. Acho que acabamos de dar o fofoca do ano para Melissa. Que se dane a Melissa, murmurei, puxando-o de volta. Ela já tem material suficiente para 3 drinks. Mas quando nos separamos, foi com a consciência de que o mundo não havia parado. Pelo contrário, agora tudo parecia mais nítido, como se o foco tivesse sido ajustado depois de anos de embaçamento. A música, as vozes, até o brilho dos copos de cristal ganharam uma camada nova de significado. Vamos embora, propus, pegando sua mão. Antes que alguém peça um discurso. Jacob não questionou. Não era do tipo que precisava de explicações quando o instinto falava mais alto que a razão. Saímos pelo corredor dos fundos, onde o silêncio era tão denso que dava para ouvir o rangido dos nossos sapatos no mármore. Para onde? Perguntou enquanto eu digitava uma mensagem rápida para o motorista. Para o único lugar que faz sentido, respondi, olhando para ele. Para casa. Não a mansão Arfield, com seus fantasmas e memórias emolduradas. Não o meu apartamento impessoal, escolhido por conveniência depois do divórcio. Mas a casa, aquela que Theodore tinha deixado para mim nas colinas, com janelas grandes demais e um estúdio vazio esperando por algo novo. O carro nos levou em silêncio, enquanto a cidade passava lá fora como um filme em câmera lenta. Jacob não soltou minha mão nenhuma vez. E quando chegamos com a lua cortando o céu como uma lâmina de aço, ele não perguntou permissão para entrar. Porque já sabíamos, algumas portas não precisam ser batidas. Basta ter coragem para girar a maçaneta.
Emma hesitou como se o nome queimasse na ponta da língua. Ele disse que só quer 5 minutos. Que é importante. O ar ficou pesado. Não pela ameaça e porque, depois de tudo, Richard não passava de um eco de um passado que já não me definia, mas pela audácia. Aquele homem, que um dia me havia convencido de que meu lugar era nos bastidores, agora implorava por atenção nos holofotes que eu tinha conquistado. Jacob cruzou os braços, a mandíbula tensa. Ele não tem vergonha. Eu me levantei, os dedos deslizando sobre a mesa de carvalho que Theodore havia escolhido para este escritório. Não, ele só não aceita que perdeu. Emma ainda segurava o telefone, incerta. O que você quer que eu faça? Ignore. E se ele insistir, encaminhe para o jurídico. Minha voz não tremia. Richard Foster não tem mais poder aqui. Nem sobre mim, nem sobre esta empresa. Ela sentiu aliviada e saiu. Jacob esperou a porta fechar antes de virar para mim. Você está bem? Eu sorri, não aquele sorriso educado que aprendi a usar como armadura, mas um verdadeiro, quase surpreso. Estou. Porque pela primeira vez, não estou me perguntando se mereço estar aqui. Eu sei que mereço. Ele me puxou para perto, os dedos entrelaçados na minha cintura. Isso é tudo que ele nunca entendeu. Você não precisa de permissão para brilhar. E era verdade. A Sofia que Richard conheceu teria tremido. Teria duvidado. Teria se encolhido como ele sempre quis. Mas aquela Sofia não existia mais. Naquela tarde, enquanto o sol batia nas janelas do 20º andar, eu abri meu laptop e digitei um e-mail para toda a equipe. Assunto: sobre limites e respeito. Recentemente, alguns de vocês podem ter sido contatados por pessoas do meu passado. Quero deixar claro, esta empresa é um espaço de inovação, não de tolerância com quem desrespeita nossos valores. Se alguém, cliente, ex-parceiro ou quem quer que seja, cruzar essa linha, encaminhem para mim ou para o RH. Não justificaremos, não negociaremos. Protegemos o que construímos. Enviar aquele e-mail foi como fechar uma porta que rangia há anos. Não com raiva, mas com uma certeza tranquila, algumas histórias não merecem sequências. Jacob leu por cima do meu ombro e riu baixo. Acho que o Richard acabou de entender que perdeu de vez. Eu me virei para ele, os dedos brincando com a lapela do seu paletó. Ele perdeu no dia em que assinou os papéis do divórcio. Só não tinha coragem de admitir. E então, porque a vida é feita de contrastes e porque eu não era mais refém do passado, peguei seu rosto e o beijei, longo, devagar, como quem saboreia uma vitória que demorou uma década para chegar. Do lado de fora, a cidade continuava seu ritmo alucinado. Mas ali, entre aquelas 4 paredes, só existia isso. Um futuro que, pela primeira vez, não me assustava. Porque eu o havia desenhado. Tijolo por tijolo. Coragem por coragem. E ninguém, nenhum homem, nenhum fantasma, ia derrubá-lo. O produtor mal havia terminado de explicar o conceito quando já sabia minha resposta. Não por arrogância, mas porque reconheci naquele convite o mesmo brilho que vi nos olhos de Emma quando ela apresentou o projeto do abrigo pela primeira vez. A chance de transformar dor em algo maior. Eles vão querer sangue, advertiu Jacob, passando os dedos pela borda do copo de uísque como se pudesse adivinhar o futuro nas gotas âmbar. Não é só sobre tijolos e concreto. É sobre você. E pessoas como ele, um gesto vago na direção da tela do laptop, onde o nome de Richard ainda ecoava como uma mancha. Adoram quando a gente dá a elas a faca e o mapa das veias. Eu me inclinei para frente, cotovelo sobre a mesa de madeira escura, e sorri. Não o sorriso polido que usava em reuniões, mas aquele que surgia quando a vida finalmente se alinhava ao meu ritmo. Então não vamos dar a faca a ninguém. Jacob arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada. Ele já conhecia aquele tom, a calma antes da tempestade, a quietude que antecedia o golpe certeiro. Peguei o bloco de anotações que sempre carregava na bolsa, folhas amareladas pelo tempo e pelo hábito de rabiscar ideias a qualquer hora, e tracei uma linha divisória na página. 2 lados falei, caneta pressionando o papel com ênfase. O que eles querem ouvir e o que eles precisam ouvir. Do lado esquerdo anotei, vítima, herdeira, mulher que tropeçou no sucesso. Palavras que Richard usaria que Marcus Chen já havia sutilmente insinuado, que a imprensa adoraria mastigar como carniça. Do lado direito, escrevi apenas 3 frases. Eu escolhi isto. Eu construí isto. E não peço permissão. Jacob observou por cima do meu ombro, e quando seus olhos encontraram os meus, havia ali um orgulho que não precisava de palavras. Você vai virar o jogo, ele murmurou. Não. Fechei o bloco com um estalo seco. Vou redefini-lo. A equipe de filmagem chegou numa manhã de abril, quando o abrigo de Brooklyn já respirava vida.
As paredes, antes esqueleto de aço, agora abrigavam cores, os murais de ema, os bancos curvados como braços acolhedores, as janelas que capturavam a luz do sol e a distribuíam como um presente. Câmeras foram posicionadas nos cantos, microfones discretos presos às lapelas, mas eu não me deixei intimidar. Se havia algo que anos de silêncios forçados me ensinaram, era o poder de preencher os vazios com minha própria voz. Por que a arquitetura? Perguntou a diretora, uma mulher de olhos afiados e sorriso que não escondia a curiosidade genuína. Poderia ter falado sobre estética, sobre funcionalidade, sobre a poesia dos espaços. Mas não era disso que se tratava. Porque a arquitetura é a única arte que não permite que você olhe para o lado, respondi, caminhando pelo corredor central do abrigo, onde cada passo ecoava como uma promessa. Você tem que passar por ela. Tem que viver nela. E se você a faz direito, ela devolve algo melhor do que recebeu. A câmera me seguiu até a sala comunitária, onde crianças do bairro pintavam em cavaletes doados pela Fellowship. Uma menina de tranças, não mais que 8 anos, ergueu o desenho, uma casa com chaminé fumegante e um sol sorridente. Isso é lindo, falei, agachando-me ao nível dela. Você é a arquiteta aqui? Ela assentiu, séria, como se carregasse o peso de um segredo importante. Então me diz, o que essa casa precisa? Uma porta grande respondeu sem hesitar. Para todo mundo caber. A diretora abaixou a câmera por um segundo, e vi em seus olhos o momento exato em que ela entendeu. Não se tratava de mim. Nunca tinha sido. Quando chegou a hora de falar sobre o passado, não usei eufemismos. Não chorei. Não me fiz pequena. Ele não me bateu, disse, olhando diretamente para a lente, como se estivesse falando não para uma audiência, mas para a versão de mim mesma que ainda tremia ao som de portas batendo. Isso teria sido mais fácil. Violência deixa marcas. Você pode mostrar para um juiz, para um médico, para o mundo. Mas o que ele fez era como ser afogada em mel. Doce o suficiente para você dúvida se estava mesmo se sufocando. Jacob estava ao meu lado, imóvel, mas sua presença era um escudo. Não precisava segurar minha mão. Bastava estar ali. Aqui está a diferença, continuei, gesticulando para as paredes ao redor, para os rostos dos jovens designers que agora trabalhavam nos escritórios da Fellowship. Ele tentou me convencer de que eu não merecia ocupar espaço. E hoje, eu não só ocupo, eu crio espaço. Para eles. Para ela apontei para a menina das tranças que agora corria pelo pátio rindo. Para qualquer pessoa que já ouviu que não era suficiente. A diretora não fez mais perguntas. Não eram necessárias. Na noite da estreia do documentário, assisti aos primeiros minutos sozinha no escritório, antes da exibição pública. As imagens do abrigo, as vozes dos beneficiados, os depoimentos dos fellows, tudo isso era como ouvi-la, a cidade, respirar pela primeira vez. Quando meu rosto apareceu na tela, não vi a mulher que um dia se encolheu num canto do apartamento que dividia com Richard, contando os minutos até poder sair sem causar uma cena. Vi uma estranha familiar, alguém que havia aprendido a transformar cicatrizes em fundações. Jacob entrou sem bater, 2 copos de vinho na mão. E aí? Perguntou, oferecendo um deles. Como se sente? Leve respondi, surpresa com a honestidade da palavra. Como se tivesse finalmente devolvido um peso que nunca foi meu para carregar. Ele sorriu, e naquele sorriso havia o eco de todas as noites em que me seguiu até a beira do precipício e me lembrou que eu sabia voar. Theodore teria adorado isso, disse, erguendo o copo. Mas não tanto quanto eu. Brindamos ao som do riso das crianças no pátio lá embaixo, ao ruído da cidade que agora pulsava em sintonia com algo que eu havia ajudado a construir. E pela primeira vez não era o futuro que me assustava. Era a ideia de que talvez eu ainda não tivesse sonhado grande o suficiente. O ar na sala ficou denso, carregado com o peso de um número que há um ano teria me feito tremer. 300 milhões. Uma cifra que para a mulher que já havia perdido tudo, deveria soar como redenção. Mas ali, entre aquelas paredes que ainda guardavam o cheiro de tinta fresca e café forte, eu só sentia o gosto amargo de uma ironia cruel. Marcus Shen. O nome soou como um eco distorcido de todas as vezes em que me disseram que eu não era suficiente, que uma mulher não podia liderar, que sonhos como o meu eram frívolos, que inovação era um risco que só os tolos corriam. Ele havia tentado me quebrar pelo prestígio, pela reputação, pelos clientes que fugiam como ratos de um navio afundando. E agora, quando não conseguiu me afundar, queria me comprar. É uma oferta generosa, murmurou Patrícia, ajustando os óculos com aquele gesto calculado que sempre precedia suas jogadas mais astutas. Financeiramente é um negócio imbatível. Jacob cruzou os braços, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Generosa?
Sua voz era baixa, mas cortante como uma lâmina. Isso não é generosidade. É uma rendição disfarçada. Ele quer o nosso nome, os nossos projetos, a nossa alma, para depois enterrá-lo sob o peso da mediocridade dele. Olhei para as páginas do contrato, onde os zeros se alinhavam como soldados em formação. Cada um deles gritava promessas que eu já havia ouvido antes: segurança, estabilidade, o fim da luta. Mas entre aquelas linhas frias, não havia espaço para o riso das crianças no abrigo de Emma, nem para o brilho nos olhos dos estudantes do fellowship quando apresentavam seus primeiros projetos. Não havia espaço para o legado de Theodore, que não era feito de concreto e aço, mas de pessoas que, como eu, haviam sido ensinadas a voar. Sofia? A voz de Patrícia quebrou o silêncio, carregada de uma expectativa que eu já não sentia mais a obrigação de atender. Levantei os olhos e sorri. Não o sorriso tenso de quem negocia, mas o sorriso tranquilo de quem já sabe a resposta. Rejeitamos. O murmúrio que se seguiu foi quase cômico. Alguém engasgou com o café. Outro deixou escapar um mas. Abafado. Só Jacob permaneceu imóvel, os olhos fixos nos meus, como se já soubesse o que eu diria antes mesmo que as palavras tomassem forma. Arte fiel de arquitetura não está à venda, continuei, fechando a pasta com um gesto definitivo. Não por esse preço. Não por nenhum preço. Fiz uma pausa, deixando que o peso das palavras se assentasse. Marcus Shane não quer comprar uma empresa. Ele quer comprar o direito de apagar o que construímos. E isso? Apontei para a janela onde a cidade brilhava além dos vidros, um mar de luzes que refletiam sonhos muito maiores que os dele. Isso não tem preço. Patrícia abriu a boca, mas fechei os olhos por um segundo, sentindo o pulsar da minha própria convicção. Se ele quiser competir conosco, que compita. Se quiser inovar, que inove. Mas não vai roubar o que é nosso. Não hoje. Não nunca. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de uma caneta riscando o papel. Jacob assinou algo, não sei o que não importava. O que importava era o sorriso que ele me dirigiu depois, aquele mesmo sorriso que meses antes, me havia lembrado que eu ainda sabia como lutar. Acho que temos uma carta para redigir, disse ele, empurrando a cadeira para trás. Uma recusa muito educada, é claro. Rimos. E naquele riso havia o som de todas as portas que havíamos fechado atrás de nós, as do medo, as da dúvida, as daqueles que nos disseram que não éramos capazes. Mas também havia o eco das que havíamos aberto, as dos sonhos que ousamos sonhar, das vidas que havíamos tocado, do futuro que agora não nos assustava mais. Porque afinal não era sobre o dinheiro. Era sobre provar mais uma vez que algumas coisas são inegociáveis. Aquela oferta poderia apagar tudo o que Theodore havia construído. Meus dedos deslizaram sobre o documento pela terceira vez, cada cláusula confirmando o que meu instinto já gritava. Uma aquisição total significava render não apenas o controle da empresa, mas a própria alma que ele havia tecido em cada linha, em cada projeto, em cada parede que ergueu para abrigar não apenas edifícios, mas ideias. Não cortou o ar antes que eu pudesse pesar as palavras. Firme, irreversível, sem espaço para negociação. Patrícia arqueou as sobrancelhas, mas seu rosto se suavizou como cera ao fogo. Sofia, são 300 milhões de dólares. Uma quantia que redefiniria vidas, que compraria ilhas, que silenciaria dúvidas para sempre. Isso muda tudo. Não precisa, respondi, e minha voz não tremia. Theodore não construiu esta firma para que um Marcus Shane a comprasse e a desmontasse como um carcaça de carro velho. Ele não passou a vida provando que a arquitetura podia ser um ato de humanidade só para que eu a vendesse ao primeiro predador de gravata que aparecesse com um cheque gordo. A resposta é não. Um silêncio. Depois os membros do conselho trocaram olhares, rápidos, quase imperceptíveis, antes de sorrirem em uníssono, como se tivessem ensaiado. Patrícia deslizou outro envelope sobre a mesa, desta vez com um gesto quase reverente. Era exatamente isso que esperávamos que você dissesse. Meu coração deu um salto traidor. O quê? Theodore previu este momento. Seu testamento continha uma cláusula selada, que só poderíamos revelar depois que você completasse um ano como CEO, e recusasse uma oferta de aquisição majoritária. Ela fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Ele estabeleceu um fundo adicional. 30 milhões de dólares. Sem restrições. E como se soubesse que eu precisaria de mais do que números, acrescentou. Sua carta diz que é uma recompensa por entender que alguns legados não têm preço. A sala girava levemente. Minha garganta se fechou não com ganância, mas com algo muito mais perigoso, reconhecimento. Theodore, sempre 3 passos à frente, sempre me ensinando, mesmo agora do outro lado da morte. Jacob tocou meu braço, sua voz baixa como um segredo. Ele te testou.
Balancei a cabeça, entre a risada e o espanto. Testou sim, mas não por controle. 1 ano atrás, eu teria ficado furiosa com a manipulação. Agora eu entendia. Ele não estava medindo minha obediência. Estava provando minha força. Mostrando que eu poderia liderar, não apenas herdar. Como você se sente? Jacob perguntou. Olhei para as mãos, para a mesa, para o envelope que agora parecia pulsar com a energia de Theodore. Como se ele me conhecesse melhor do que eu mesma. 1 ano atrás, eu teria hesitado. Hoje, esta empresa não é mais só o legado dele. É meu. E não está à venda. O voto para nomear Jacob co-CEO foi unânime. Os aplausos ecoaram pelas paredes de madeira do salão, mas quando a reunião se encerrou, Patrícia se aproximou, seu rosto com uma ternura que eu nunca lhe vira antes. Há mais uma coisa, ela disse, estendendo uma pequena caixa de veludo. Theodore deixou instruções para entregá-la a você, depois que passasse no teste da aquisição. Meus dedos tremiam ao abri-la. Dentro, um anel prateado, fino, gravado com linhas que se entrelaçavam como os traços de uma planta baixa. Debaixo dele, um bilhete na caligrafia impecável de Theodore. Sofia, se está lendo isto, passou no meu último teste. Este anel pertenceu a Eleanor, minha esposa, sua tia-avó, que você nunca conheceu. Ela foi arquiteta numa época em que mulheres não tinham voz e mesmo assim construiu. Nunca comprometeu sua visão. Quando morreu, prometi que o daria a alguém digno do legado dela. Esse alguém é você. Construa com coragem. Viva com audácia. E nunca jamais deixe que te façam pequena. Estou orgulhoso de você. Tracei as linhas gravadas no metal com o polegar, e foi como se Theodore estivesse ali, seu tom calmo, quase brincalhão. Agora você finalmente entende o que é legado, não é? Minha visão embaçou. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de pertencimento. O anel deslizou no meu dedo como se sempre tivesse sido meu. É claro que sim. Theodore havia orquestrado tudo com uma precisão que beirava o sobrenatural. Até isso. Naquela noite fiquei no estúdio que ele projetara para mim 8 anos antes, a linha do horizonte de Manhattan brilhando através do vidro como um mapa de possibilidades. O anel de Eleanor captava a luz da cidade, refletindo-a em padrões que dançavam nas paredes. Jacob apareceu na porta, sua voz um murmúrio. 1 centavo pelos seus pensamentos? Virei-me com um sorriso que era metade espanto, metade gratidão. Theodore planejou cada peça. A herança, o conselho, a oferta de aquisição. Criou obstáculos como o arquiteto erguia fundações, não para me derrubar, mas para me sustentar. Cada teste era uma lição disfarçada, para me tornar a mulher que ele sabia que eu poderia ser. Jacob se aproximou, seu corpo quente contra as minhas costas enquanto descansava o queixo no meu ombro. Você está com raiva? Não. Sorri, fechando os olhos por um instante. Estou grata. Ele não me deu apenas uma empresa. Deu-me as provas de que eu era capaz. Sem elas, talvez eu ainda estivesse duvidando. Talvez ainda estivesse pequena. Seus braços me envolveram com uma força que era ao mesmo tempo refúgio e incentivo. Sabe o que eu acho? Ele sussurrou. Theodore já sabia que você passaria em todos os testes. Porque você tem algo que Marcus Shen, que Richard, que homens como eles jamais terão. O quê? O instinto de construir em vez de destruir. De enxergar potencial onde outros veem problemas. De colocar pessoas acima do lucro. Sua voz rouca de emoção. É por isso que me apaixonei por você. Não porque herdou o império de Theodore, mas porque você olha para o mundo e vê algo que vale a pena melhorar. Girei em seus braços, minha voz um fio de seda. Eu te amo. Você foi meu parceiro em tudo. Ele hesitou. Seus olhos, sempre tão seguros, agora brilhavam com uma luz nervosa, quase infantil. Falando em parceria. Sua mão desapareceu no bolso do paletó. Quando voltou, seguiu um pequeno estojo de veludo. Dentro um anel. Simples. Eterno. Como as melhores coisas. Sophie Arfield, ele disse, e sua voz era o único som no universo. Isto não é sobre nenhum teste. Não é sobre prazos. É porque cada dia ao seu lado é melhor que o anterior. E eu quero uma vida inteira desses dias, te vendo mudar o mundo. Ele ajoelhou-se, mas não por formalidade, por reverência. Você se casa comigo? Por um momento só consegui olhá-lo. Para o anel. Para o estúdio que já fora o sonho de Theodore e agora era o centro do meu. 1 ano antes eu estava casada com um homem que precisava me diminuir para se sentir grande. Agora ali estava alguém que só queria me ver voar. Sim, sussurrei, e a palavra se quebrou em riso e lágrimas ao mesmo tempo. Sim, absolutamente. Sim. Ele deslizou o anel ao lado do de Eleanor, e juntos eles brilharam um símbolo de legado, o outro de um novo começo. Jacob sorriu, já tirando o celular do bolso.
Avisamos todo mundo hoje à noite? Na verdade, ele disse, os dedos dançando sobre a tela, já mandei mensagem para Margaret. Ela está gelando champanhe. Disse que está esperando por este momento desde o dia em que você se mudou para cá. Quando descemos, Margaret nos aguardava radiante, 2 taças na mão, os olhos úmidos. Finalmente ela disse. O Sr. Theodore estaria tão orgulhoso. Ri entre lágrimas. Conhecendo ele, provavelmente já tinha um plano para isto também. Talvez até uma carta sobre como somos perfeitos um para o outro. Margaret riu, mas seu sorriso era sabedor. Na verdade, ela já se dirigia ao estudo de Theodore. Ele tem. O envelope estava selado com sua caligrafia impecável e endereçado a nós dois. A data me gelou, uma semana antes de ele falecer. Jacob o abriu com cuidado. Nós lemos juntos. Jacob e Sofia se estão lendo isto juntos, então meu plano deu certo além do que ousei sonhar. Jacob, você foi como um filho para mim. Sofia sempre foi a filha que nunca tive. Não consigo imaginar 2 pessoas melhores para liderar minha empresa, ou para serem uma para a outra. Construam algo lindo juntos. E pelo amor de Deus, não coloquem o nome Theodore em nenhum neto. Esse nome já. Mariage Counselor, sim, ele tinha insistido em terapia, mas apenas para que o profissional atestasse em relatórios que eu era instável. Cada palavra de Vitória era uma faca afiada, desmontando a fachada de Richard peça por peça. O juiz, um homem de expressão severa e olhos que não perdiam detalhes, folheava os documentos com uma calma que fazia o ar pesado. Quando levantou os olhos, foi direto para Richard. Sr. Foster disse com uma lentidão que soava como sentença. A senhora está descrevendo um padrão de comportamento que vai muito além de um desentendimento conjugal. Estamos falando de destruição sistemática de uma carreira, de uma identidade. Ele fez uma pausa, virando uma página do meu caderno aberto sobre a mesa. Hoje ele escondeu minhas chaves e riu quando perguntei onde estavam. Disse que eu precisava aprender a confiar nele. Depois, cancelou minha reunião com a firma de Chicago. Mais uma. Desta vez, inventou que eu estava doente. O juiz fechou o caderno com um estalo. Isso não é apoio, Sr. Foster. Isso é cerceamento. Richard se mexeu na cadeira, a máscara de superioridade rachando. Seu advogado cochichou algo, mas ele o ignorou, os dedos brancos de tão apertados. Eu observei, não com ódio, mas com uma clareza gelada. Aquele homem não era mais um monstro sob minha cama. Era só um homem pequeno, exposto. Vitória não deu trégua. E aqui, ela continuou projetando um e-mail na tela do tribunal. O Sr. Foster escreve para o sócio da Artfield e Associates, 3 meses antes do divórcio. Sofia está emocionalmente instável. Não contrate ela. Seria um risco para sua reputação. Ela virou-se para o juiz. Isso não é preocupação, excelência. É calúnia calculada. Ele não queria que ela trabalhasse. Pontos. O advogado de Richard tentou intervir, mas o juiz levantou a mão. Basta. Seu olhar foi para mim. Sr. Arfield, o senhor tem algo a acrescentar? Respirei fundo. Não era mais a Sofia que tremia ao falar, que diminuía a voz para não incomodar. Era a mulher que havia reconstruído cada pedaço de si mesma, tijolo por tijolo, como as estruturas que agora projetava. Eu só quero que fique claro, disse firme, que não estou aqui por vingança. Estou aqui porque homens como ele contam com nosso silêncio. Contam que vamos ter vergonha, que vamos recuar, que vamos preferir engolir a verdade a enfrentá-la. Apertei as mãos na frente do corpo, sentindo o anel de noivado frio contra a pele. Mas eu não sou mais a pessoa que ele conheceu. E pela primeira vez isso me enche de orgulho. Jacob segurou minha mão debaixo da mesa. Não precisei olhar para saber que ele estava sorrindo. Aquele sorriso que dizia isso, exatamente isso. O juiz anuiu, lento, antes de se virar para Richard. Sr. Foster, a senhora tem até amanhã para apresentar uma proposta de acordo que inclua. Ele começou a contar nos dedos. 1. A retirada imediata e irrevogável da ação contra a Sra. Arfield. 2. Uma declaração pública reconhecendo que as alegações de uso indevido de bens conjugais são infundadas. E 3. Aqui ele fez uma pausa, olhando Richard nos olhos. Uma doação substancial, a ser definida por este tribunal, para uma organização de apoio a mulheres em situações de abuso psicológico. Caso contrário, ele juntou as mãos. Vamos prosseguir com o julgamento completo. E acredite, depois do que vi hoje, duvido que o senhor vá gostar do resultado. Richard abriu a boca, fechou. Seu advogado parecia prestes a desmaiar. Excelência, isso é um abuso de... Não, o juiz cortou. O abuso já aconteceu. Agora estamos falando de justiça. Quando saímos do tribunal, o ar de dezembro mordeu minha pele, mas eu mal senti.
Margarete nos esperava do lado de fora, os olhos brilhando. Você foi magnífica, ela sussurrou me puxando para um abraço. Theodore estaria tão orgulhoso. Jacob me envolveu pelos ombros, seu hálito quente contra minha têmpora. E agora? Olhei para trás, em direção ao prédio onde Richard ainda estava preso às suas próprias mentiras. Agora sorri, a gente constrói. As lágrimas escorriam sem controle, não de tristeza, mas daquela gratidão que arde como fogo limpo. Jacob envolveu meus dedos nos seus, os nós dos meus dedos ainda marcados por anos de lápis e réguas, agora tremendo contra o papel que carregava o legado de um homem que havia acreditado em mim antes mesmo que eu soubesse acreditar em mim mesma. Ele sempre soube, não soube? Murmurei, mais para o universo do que para Jacob. Que a gente chegaria aqui. Jacob não respondeu com palavras. Em vez disso, pegou uma das pranchetas, passando o polegar sobre as linhas precisas de um centro comunitário que Theodore havia imaginado para um bairro esquecido de Detroit. Os traços eram dele, a assinatura inconfundível de quem projetava não apenas para os olhos, mas para a alma. Vamos construí-los, disse ele, baixo, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Todos. E foi assim que a Fundação Arte Fiel de Theodore nasceu, não em uma sala de reuniões estéril, mas ali, entre risos e champanhe derramado, com o cheiro de jardim noturno e o peso de um futuro que, pela primeira vez, não nos pertencia só a nós. Pertencia a cada pessoa que já havia se sentido invisível dentro de 4 paredes. Nos meses que se seguiram, as manchetes mudaram. Sophie Artfield lança iniciativa revolucionária para democratizar a arquitetura se espalhou como fogo em palha seca. Doadores que nunca haviam ligado para causas sociais de repente queriam fazer parte. Universidades ofereceram parcerias. Prefeitos de cidades pequenas, aqueles que a mídia ignorava, nos escreviam cartas à mão suplicando: venham, precisamos de vocês aqui. Richard, é claro, tentou se agarrar aos holofotes uma última vez. Deu uma entrevista patética a um tabloide de terceira, chamando o projeto de mais uma performance narcísica de Sofia. O artigo saiu no mesmo dia em que quebramos a primeira pedra do centro comunitário Eleanor Artfield, nomeado em homenagem à minha avó, a mulher que costurava cortinas para esconder as rachaduras nas paredes, mas sonhava com janelas que deixassem o mundo entrar. Ele ainda acha que a gente se importa, Jacob comentou, jogando o jornal no lixo enquanto ajustava o capacete de segurança. Eu nem me dei ao trabalho de olhar para trás. Deixe ele, disse, pegando a pá cerimonial. Hoje não é sobre ódio. É sobre cimento. E quando a primeira pá de terra foi virada com câmeras gravando e moradores do bairro aplaudindo, soube que Theodore estava certo o tempo todo. A arquitetura não é sobre pedra ou aço. É sobre o primeiro suspiro de alguém que entra em um espaço e pensa, aqui eu pertenço. Naquela noite de volta ao apartamento que Jacob e eu agora dividíamos, um loft no mesmo prédio onde Theodore havia morado, com janelas tão largas que pareciam abraçar a cidade, encontrei Margarete sentada à mesa da cozinha, um envelope amarelecido entre as mãos. Isso chegou hoje, ela disse, deslizando na minha direção. O selo era antigo, a caligrafia de Theodore. Dentro, havia uma única chave de latão e um bilhete. Para quando vocês estiverem prontos. A casa na colina. Sempre soube que você a preencheria com a vida que merece. Jacob não precisou perguntar. Ele já estava pegando as chaves do carro. Vamos ver o que ele nos deixou, disse, e eu ri, porque claro que ele saberia. Claro que Theodore teria planejado até isso. A estrada sinuosa levava a um lugar que eu não via desde criança, uma propriedade que minha família havia perdido há décadas, que Theodore deve ter comprado em silêncio, esperando. A casa ainda estava de pé, um pouco desgastada pelo tempo, mas com ossos bons. Uma varanda larga, janelas em arco, um carvalho centenário cujos galhos pareciam proteger o lugar. Ele queria que a gente reconstruísse, sussurrei, passando os dedos pela madeira da porta, sentindo as camadas de história sob meus dedos. Não só os prédios. Nós. Jacob me puxou contra si, o coração batendo no mesmo ritmo do meu. Então vamos, ele disse, simples assim. E ali sob um céu estrelado que parecia pintado só para nós, entendi finalmente, Theodore não nos havia deixado uma casa. Nos deixará um convite. Para viver, para criar, para ser sem medo, tudo que sempre fomos B. Extraordinário. Porque as fundações mais sólidas não são aquelas que nunca foram abaladas, são as que depois de rachadas, aprenderam a sustentar o peso de sonhos maiores. Theodore sabia disso. Ele havia construído não apenas prédios, mas pontes entre o que éramos e o que poderíamos nos tornar.
E ali, com a cidade aos nossos pés e o futuro nas nossas mãos, eu sentia o eco da sua voz não como uma lembrança, mas como uma correnteza viva, arrastando-me para frente. Jacob apertou minha mão, os dedos entrelaçados aos meus como se fossemos duas colunas sustentando o mesmo arco. 5 anos, ele repetiu, como se ainda não acreditasse. E olha o que fizemos. Olhei. Não para os arranha-céus que agora carregavam nosso nome, nem para os prêmios empoeirados nas prateleiras do escritório, mas para as coisas que não podiam ser medidas em metros quadrados ou lucros trimestrais. Para a menina que há uma década tremia diante de uma prancheta vazia, convencida de que não tinha nada a oferecer. Para o homem ao meu lado, que escolheu ficar quando o mundo me dizia para desistir. Para as mãos centenas, milhares delas que agora seguiam nossos projetos não como clientes, mas como cúmplices de uma ideia maior, que espaços podem curar, que paredes podem abraçar, que tetos podem ser abrigos não só para corpos, mas para almas. Não é o que fizemos, corrigi virando-me para ele. É o que ainda vamos fazer, porque legados não são estátuas. São sementes. E as que Theodore plantou em mim não pararam de brotar. Elas se multiplicaram, espalhando-se como rachaduras na fachada de um mundo que insiste em ser rígido. Cada uma delas era um convite, para ousar, para errar, para recomeçar. Lá embaixo, entre as luzes que piscavam como estrelas presas à terra, havia provas disso. O abrigo para mulheres em transição, com seus jardins suspensos onde antes havia apenas concreto. A escola de arte com paredes de vidro, porque Theodore sempre dizia que a luz é o melhor material de construção. Os bancos públicos que não eram apenas assentos, mas convites para estranhos se tornarem vizinhos. Tudo isso, cada linha, cada ângulo, cada espaço que respirava intenção. Era a resposta à pergunta que me perseguira por anos. O que resta quando tudo desaba? Resta isto. Resta a certeza de que quando você constrói com as mãos sujas de luta e o coração cheio de propósito, até as ruínas podem se tornar alicerces. Resta o direito de olhar para trás não com vergonha das cicatrizes, mas com orgulho das pontes que elas permitiram criar. Resta, acima de tudo, a permissão para ser imperfeita e grandiosa ao mesmo tempo, porque é nos vãos, nas fraturas, nas juntas mal ajustadas que a luz consegue entrar. Jacob inclinou a cabeça, os olhos brilhando com o reflexo das luzes da cidade. Ele estaria orgulhoso, murmurou. Sorri porque era verdade, mas não da maneira óbvia. Theodore não se orgulharia dos prédios, dos artigos ou das palmas. Ele se orgulharia das vezes que escolhemos ficar quando era mais fácil ir embora. Das noites em claro redesenhando plantas não por perfeição, mas por significado. Das lágrimas derramadas sobre maquetes que desmoronavam, só para aprendermos a construí-las melhor. Ele se orgulharia, acima de tudo, de termos transformado dor em tijolos e dúvida em janelas, porque é assim que se constrói um lar. Não com o medo de que tudo possa desabar, mas com a fé de que, se desabar, saberemos erguer algo ainda mais bonito no lugar. Ele já está, respondi, apertando sua mão. Em cada parede que abraça, em cada porta que se abre, em cada espaço onde alguém se sente pela primeira vez em casa. E então, como se o próprio universo concordasse, uma brisa quente soprou pelo terraço, carregando o cheiro de terra molhada e possibilidade. Algum lugar na cidade, uma porta se fechou. Em outro, uma janela se abriu. E entre esses dois sons, o adeus e o convite, estava tudo o que precisávamos saber sobre construção, sobre amor, sobre viver. Jacob puxou-me para perto, os lábios roçando minha têmpora. Pronta para a próxima planta? Fechei os olhos por um segundo, sentindo o peso e a leveza da pergunta. Porque pronta era uma palavra enganosa. Ninguém está jamais pronto. A gente simplesmente começa, com medo, com cicatrizes, com as mãos trêmulas e o coração cheio de si. Mas começa. Sempre. Não, admiti, abrindo os olhos para encontrar os dele. Mas vou construir mesmo assim. E quando ele sorriu, foi como se o céu sobre Artfield se abrisse não para nos engolir, mas para nos lembrar. O melhor ainda está por vir. Porque essa era a verdade que Theodore havia gravado em cada viga, em cada projeto, em cada silêncio cheio de significado. A arquitetura não é sobre o que você constrói. É sobre quem você se torna no processo. E eu tinha me tornado uma mulher que já não temia o desmoronamento, porque sabia que no meio dos escombros, sempre haveria uma planta baixa esperando para ser redescoberta. Uma linha reta pronta para se curvar em algo inesperado. Um espaço vazio ansioso para ser preenchido não com coisas, mas com histórias. Jacob pegou minha mão e juntos descemos as escadas do terraço, rumo ao barulho e à vida que fervilhavam lá embaixo. Porque legados não são erguidos no silêncio. São construídos no meio do caos, com as mãos na massa e o coração disposto a se partir, e a se reconstruir, quantas vezes for necessário.
E enquanto a cidade continuava a pulsar ao nosso redor, soube, com uma certeza que não precisava de palavras, esta era apenas a próxima camada. O concreto ainda estava fresco. As paredes, esperando por mais cores. E nós? Nós éramos apenas os arquitetos imperfeitos, teimosos, incansavelmente humanos, de um mundo que ainda estava sendo esboçado. Então vamos construí-lo, pensei, apertando a mão de Jacob enquanto entrávamos na luz. Tijolo por tijolo. Verdade por verdade. Até que até as ruínas se tornem em casa.